Mal pude acreditar que Liu Kang me receberia no plano terreno ou que me considerasse digna de estudar com seus mestres Shaolin. Finalmente, meu desejo por um lar foi realizado. Mas minha alegria cessava ao pensar em Sareena, minha irmã das sombras, ainda sob o controle de Quan Chi. E ela merecia uma vida livre dele tanto quanto eu, se não mais. Quan Chi e minhas outras irmãs foram um desafio, mas não difícil o bastante para minha lâmina. E assim raptei Sareena. Então Liu Kang me auxiliou na quebra do feitiço de Quan Chi. Com a mente livre da influência dele após anos, Sareena se aliou a mim no plano terreno. Minha irmã e eu voltamos a lutar lado a lado, agora em nome do plano terreno. Juntas, formamos a Ordem da Luz. Embora com outro regime, todo o resto era igual. Meu povo ainda sofria em silêncio, ignorado pelo restante da Exoterra. Porém, eu sabia o segredo da Imperatriz Milena. Ela também contraíra a Tarkat. Se alguém me ajudaria, essa pessoa seria ela. Mas como ter uma audiência? Syzoth, o novo emissário que a Imperatriz enviou aos Aterranos. Pedi que nos apresentasse. Apesar do grande risco, ele aceitou. Felizmente, a Imperatriz estava disposta a se encontrar comigo. Melhor ainda, ela visitaria a colônia. Ela mal acreditou quando viu como vivíamos. Ela agiu rapidamente para nos enviar cuidados e suporte. Graças à Imperatriz e a Syzoth, nós Tarkatênios não somos mais párias. Até que nossa doença seja curada, é o que temos. Embora estivesse preocupada com a reação pública, fui ao encontro de Baraka para discutir os Tarkatânios. As palavras dele me comoveram. Então aceitei visitar a colônia para ver como o povo dele vivia. As condições eram deploráveis. Esse foi um dos poucos erros da minha mãe. Como todos os exoterranos, ela tratou os Tarkatânios com desdém. Era a compaixão que devíamos a eles. E a única forma de pagar essa dívida era revelar a minha aflição e mostrar aos meus súditos que até uma imperatriz pode contrair Tarkat. Minha revelação gerou um grande escândalo. No entanto, com a ajuda da Kitana e da Tânia, emergi dele uma imperatriz ainda mais forte. Minha honestidade, empatia e determinação convenceram os céticos que restaram. Não há mais dúvida quanto ao meu comprometimento ao Império. Embora as barreiras entre linhas do tempo estejam refeitas, não havia dúvida de que poderiam ser quebradas novamente. Proteger esta linha do tempo exigiria vigilância eterna, de modo que ela nunca mais fosse vítima de agressões externas. Todavia, nada em minhas incontáveis vidas havia me preparado para esta tarefa. Em nenhuma delas, múltiplas linhas do tempo coexistiam. Monitorá-las para encontrar ameaças era um problema inédito, que exigiria uma solução inédita. Descobri que, apesar das linhas do tempo não se tocarem mais, o encontro as havia deixado entrelaçadas. Agora posso monitorar secretamente todas as linhas, em busca de potenciais perigos. Agrada-me prestar esse serviço para a nova era. Lord Liu Kang pode ficar tranquilo, pois ela está segura. Eu perdi tudo com a derrota de Quan Chi. Durante meses eu facilitei os planos dele e agora tive que recomeçar.
o povo de Saido continuava acorrentado. Foi aí que Rain me procurou. Ele estava desesperado por ajuda, fugindo da Imperatriz Melina. E por mais que eu tivesse cansado de feiticeiros, esse era diferente. Concordei em oferecer refúgio. Ele concordou em ajudar a derrubar o governo de Saido. E foi exatamente o que fizemos. Rain evocou uma onda vasta e poderosa que destruiu a capital, matando os governantes fascistas de Saido. Meus conterrâneos estão livres. Podem traçar o próprio caminho, apenas seguindo seus desejos e necessidades. Suas vidas foram abençoadas pela anarquia. Desde que isso começou, eu tento entender o que fez o Liu Kang me escolher para ser um campeão. Tipo, é verdade que eu era uma estrela das artes marciais e tava com tudo, mas uma coisa é faz de conta. Outra coisa é quando as coisas são pra valer. Foi aí que o Liu Kang me contou o plano dele. Ele queria que as pessoas soubessem que há um outro mundo que elas não conheciam, repleto de deuses e monstros. E queria que eu levasse o recado. Mas revelar a verdade toda de uma vez só causaria um salseiro muito grande. Então comecei a convencer os figurões da indústria a fazer uns filmes aí pra ir acostumando o povo. E se tem uma coisa que eu sei fazer, além de descer o sarrafo no combate, é criar um universo cinematográfico. Eu tô envolvido aí com filmes, séries, jogos e o escambau. Eu gosto de estar fazendo um serviço de utilidade pública. E a grana que tá entrando também é show de bola. É uma sinergia que deixaria qualquer produtor aí com invejinha. Eu não estava em busca de aliados para enfrentar a Yakuza, mas o agente Jackson Briggs se tornou um. Ele ouviu numa escuta que uns gangsters queriam me apagar. Então pediu que me tornasse um informante dele. Cada um seguiria o seu rumo depois do fim do trabalho. Mas aí, Shang Tsung apareceu para roubar a cenoura. Jackson não entendeu nada. Ele ficou boquiaberto quando descobriu que as histórias nos filmes do Johnny eram de verdade. Depois que se recuperou do choque, ele tratou de avaliar as ameaças ao plano terreno. Então, convenceu os chefões dele no FBI a criarem a agência de inteligência da Exoterra. Quando ele me chamou para fazer parte dela, eu fiquei na dúvida. Eu? Agente do governo? Mas é um trabalho bem importante. E, acima de tudo, é um emprego honesto. A revolta do General Shao deixou a Exoterra desprotegida. Ficamos vulneráveis aos inimigos internos e externos. Por isso, minha irmã me pediu para comandar, para reerguer o exército dela, expurgando de dentro dele os apoiadores do Shao. Essa missão ela confiou somente a mim. Contudo, os soldados me subestimaram. Para eles, eu era uma diletante mimada, despreparada e totalmente incapaz. Não queriam saber se eu sabia lutar. O que os incomodava é que eu não era como eles. Com nossa vitória épica sobre Shao e os rebeldes, enfim, conquistei a lealdade dos soldados. O general conseguiu escapar, mas destruímos as tropas dele. Enquanto eu puder, comandarei os exércitos da Imperatriz em defesa da Exoterra. Com nossa força, conquistaremos a paz. Era inevitável que os mestres Shaolin me tornassem um deles. Eles sabiam o quanto futuros iniciados poderiam aprender comigo. Shujinko foi um dos meus primeiros alunos. Sua capacidade de absorver poderes e habilidades era incrível. Com o treinamento certo, ele poderia ser nosso maior campeão. Eu sabia que eu, e somente eu, poderia treinar ele.
Mas seu ego cresceu juntamente às suas habilidades. Shujinko se apaixonou por si mesmo e por seu poder, se tornando uma ameaça aos reinos. Ele não aprendeu sobre a humildade, porque não era algo que eu poderia ensinar. Eu deveria ter ouvido o aviso de Raiden e não tentado treinar Shujinko sozinho. Após aprender Shujinko, suas habilidades e memórias acumuladas foram tiradas dele. Ele se tornou novamente um iniciado, pronto para começar o seu treinamento. Desta vez, Raiden e eu vamos treinar Shujinko juntos. Ele se tornará o campeão que está destinado a ser. E eu cumprirei os meus deveres com humildade e cooperação. A Imperatriz Mileena enfrentou muitos desafios em seu reinado. Para superá-los, contou com pessoas que confiava. Sua irmã liderou seu exército e eu liderei a Polícia Imperial. Mesmo sentindo falta da Imperatriz Sindel, fiquei feliz por reparar a relação com a família dela. Por mais honrável que fosse a responsabilidade pela segurança da Exoterra, logo percebi que foi um erro aceitar essa tarefa. Eu não nasci para ser burocrata. Nem tenho paciência para lidar com a política da corte imperial. Minha vida estava ótima patrulhando o Sundu. Eu sentia o pulsar da cidade e podia proteger seus habitantes diretamente. Por isso, resignei meu posto e voltei a ser uma condestável de Sundu. Eu sempre encerro o dia sabendo que fiz a diferença. Meu leal parceiro me avisou. Recuperar meu poder de guardião do tempo pode ter consequências inesperadas. Nisso, como de costume, ele foi profético. O processo pelo qual passei causou danos irreparáveis ao meu corpo. Recuperar o meu poder me custou a minha imortalidade. A minha vida ainda pode perdurar por eras cósmicas, mas um dia eu vou perecer. E se a guerra contra o titã Shang Tsung me ensinou algo, é que essa linha do tempo não estará segura sem um protetor. Mas eu jamais pensei em escolher um sucessor. Quem poderia me substituir e proteger a minha nova era? A resposta, claramente, é Geras. Incansável e meticuloso, ele é perfeito para receber essa tarefa crucial. E ninguém conhece melhor as tentações da ampulheta. Não tenho dúvidas de que ele conseguirá resistir. O plano do Quan Chi ruiu, e com ele, a possibilidade de obter novos seres para salvar meu povo da fome. Por causa do meu apoio a essa parceria, eu fui responsabilizada pelo fracasso dela. Se eu não adquirisse uma fonte de alimentação para Vaeternos, a Aliança me baniria. Então, eu tive uma revelação. Eu não precisava conquistar reinos para alimentar o meu povo. Apenas capturar seres o bastante para a reprodução. Então, quando se multiplicassem, Vaeternos teria uma fonte ilimitada e renovável de comida. Só preciso de alguns milhares deles para começar. Um número tão pequeno em comparação aos bilhões nos reinos que ninguém vai notar os desaparecimentos. Entretanto, vai ser mais do que suficiente para obter um estoque e acabar com a fome em Vaeternos. Se não fosse pelo meu alter ego divino, eu não teria sobrevivido à batalha contra o titã Shang Tsung. Esse encontro, porém, levantou algumas questões. Por que eu o substituí nesta nova era? Por que me tornei mortal? O Lord Liu Kang disse que aquele Raiden era justo e honrado. Era um líder firme que prezava sempre a defesa do plano terreno. Mas também me contou que Raiden tinha um lado sombrio que deixava a raiva aflorar e rompia seu próprio código de conduta.
Ao me tornar um mortal incapaz de acessar tamanha raiva, evitamos que eu cometesse os mesmos erros. Embora entenda as razões, parecia que eu estava sendo punido. E para sobreviver às batalhas que virão, precisarei também da força que a fúria proporciona. Como os Shaolin não podiam me ajudar, procurei quem podia. Alguém que conhecesse o fogo das nossas almas, nos ensinasse a dominá-lo. Para essa missão, não havia melhor professor do que o grão-mestre dos Shirai Ryu. Para evitar ser capturado pela Imperatriz Mileena, eu me juntei à cruzada de Havik em Saido. Lá, conjurei mais magia do que achava possível e afoguei o antigo regime. O desejo por anarquia de Havik foi saciado. Ele ficou mais do que satisfeito. Porém, eu permaneci vazio e devastado. Se tivesse me saciado como grão-mago da Exoterra, não me deixado ser tentado por Shang Tsung, uma grande cidade não estaria arruinada. Eu causei devastação. Extingui milhares de vidas. Tudo por causa da minha ambição cega. Traí meu juramento, minha soberana e o meu reino. E por esses crimes eu mereço punição. E vou aceitar a decisão da Imperatriz. Agora minha única ambição é um dia ser perdoado. Com o General Shao fora da prisão, começamos a erguer um novo exército contra a família real. Embora muitos fossem recrutas entusiasmados, poucos sabiam ser soldados. Era tão ruim que o general precisou mudar de tática. Decidiu que precisávamos de uma arma apocalíptica. Mas essa arma não é uma coisa, é um monstro. Onaga, o Rei Dragão. O general me contou que as antigas lendas eram verdadeiras. Que um ancestral dele derrotou o Onaga e prendeu ele dentro do Monte Sagan. O Rei Dragão continua lá dentro, com uma fúria reprimida esperando para explodir. Onaga é perigoso demais. Por isso o general não tentou domá-lo antes. Mas agora, ele acredita que não temos escolha. Eu provavelmente não vou sobreviver, mas aceito a missão com prazer. Não existe honra maior do que dar a vida a serviço do general. Depois de fugir da Exoterra, nunca esperei retornar. Tampouco esperava uma oferta irrecusável vinda da nova Imperatriz. Como gratidão por ajudar na contenção da rebelião do General Shao, ela então decidiu me nomear seu emissário zaterrano. Voltar para casa, portando o brasão real, deixaria claro que minha mutação não deveria causar medo. Muito menos vergonha. Para minha surpresa, fui ovacionado. Mas acontece que aqueles sorrisos escondiam um segredo obscuro. Encontrei arquivos que provam que eu não sou o único zaterrano com essa habilidade específica de se transformar. Diversos zaterranos nascem com ela, mas são mortos pelo governo para evitar sua propagação. Quem iniciou essa política atroz ou quem a exerce agora, ninguém sabe. Mas eu vou descobrir. E eu vou dar um fim a essa insanidade. Assim que o titã Shang Tsung foi derrotado, Bi-Han e seus seguidores começaram a nos caçar. Estávamos acuados e fugimos para o Japão. Lá, pedimos abrigo a uma antiga amiga da família. Quando jovens, nós brincávamos juntos. Mas Harumi Shirai já estava crescida e liderando o clã. A força, beleza e inteligência dela me cativaram. Harumi ficou muito irritada com a traição de Bi-Han.
e concordou em me ajudar a forjar um novo clã. Um capaz de enfrentá-lo e defender o plano terreno. Ela se mostrou uma aliada valiosa. E com o tempo, ficamos próximos. Para honrar Harumi e prestar respeito à minha nova noiva, eu dei o nome dela ao clã, batizando-a de Shirai Ryu. Agora a batalha contra o meu irmão começará de verdade. Os Shirai Ryu não descansarão até Bi-Han ser vencido e a honra dos Lin Kuei restaurada. Depois de fugir da prisão Lei Chen, fui perseguido pela Polícia Imperial. Eu precisava de um lugar para me esconder e me recuperar enquanto planejava o que fazer. Eu sabia que o cantão remoto da minha juventude seria perfeito. Para não ser pego, eu segui pelo mar. Mal sabia eu sobre a imensa tempestade que se aproximava. Meu pequeno barco foi totalmente destruído. Eu fechei os olhos, aguardando meu fim, e na esperança de que o submundo não reivindicasse minha alma. Entretanto, quando dei por mim, eu não estava no inferno, mas em uma ilha deserta. Pelas ruínas presentes, eu sabia que grandes feiticeiros viveram ali no passado. Nas cavernas abaixo das ruínas, eu encontrei o que só consigo descrever como sendo a fonte de almas. Quando aprender a controlar o poder dela, eu serei invencível. A batalha foi perdida, mas a guerra não acabou. Não vou parar de lutar até tomar o trono da Exoterra. Acharam que aquela prisão iria me deter? Que piada! Ao me libertar, comecei a planejar a próxima ofensiva. Precisava de um exército implacável para destronar Mileena. Infelizmente, a maioria dos meus ex-soldados perderam a coragem para me seguir nesta guerra. Meu grande exército precisaria de novos recrutas. E esse alistamento foi mais fácil do que esperava. A Era de Ouro da Exoterra deixou muitos excluídos. Esperança sem poder. Esses excluídos vieram correndo até mim para derrubar o regime de Mileena. Conforme a escuridão me envolvia, contemplei a minha família uma última vez. Não esperava vê-los de novo, até que suas almas se juntassem à minha na Floresta Viva. Contudo, por um milagre, meu amado marido me livrou do esquecimento. Mesmo não sendo capaz de salvar o meu corpo, Gerald preservou a minha alma. Assim como ele e muitos outros, agora eu sou parte de Ermac. No entanto, nosso repouso não é sereno. As almas dentro de Ermac têm suas próprias necessidades e objetivos. É preciso alcançar um consenso antes que possamos falar como um. Eu pensei que, como ex-governantes da Exoterra, eu e Gerald teríamos o controle. Mas aqui estamos nós, duas almas entre muitos milhares, lutando pelo direito de sermos ouvidos. E se há uma coisa que fazemos bem, é lutar. Conquistaremos o direito de governar Ermac, assim como governamos a Exoterra. E governaremos em benefício de todos. Kuai Liang e eu nos esforçamos para construir um novo clã. Mas mesmo com a ajuda da amiga dele, Harumi, foi um desafio. O maior problema era encontrar os alunos certos. Então, uma noite, enquanto andava pela propriedade de Harumi, eu fui atacado. Primeiro, achei que fosse um assassino Lin Kuei. Mas os ataques eram incertos, coléricos. Meu agressor era um garoto. Um sem-teto faminto que me acossou por desespero.
Ele precisava de dinheiro para comprar comida. Era como olhar para mim mesmo 15 anos antes. Eu teria acabado como ele se os Lin Kuei não tivessem me acolhido. Eu o levei para Kuai Liang e ele também gostou do menino. Ele se tornou nosso primeiro aprendiz. O nome dele? Hanzo Hasashi. Eu libertei os Lin Kuei escravizados por Liu Kang. Senhores do nosso destino, nós nos ergueríamos entre as grandes nações do plano terreno. Mas para conquistar território, só com um grande exército, eu precisava de mais guerreiros para conseguirmos nos impor. Então, eu me recordei dos guerreiros dragões de Shang Tsung. Um exército deles seria invencível. Mas a manipulação de tamanha magia chamaria a atenção de Liu Kang. Sector recomendou fortalecer o exército pela ciência e não pela feitiçaria, para passarmos desapercebidos. Nós investimos muito nessa empreitada e os resultados já estão aparecendo. E mais uma vez, provando que Sector é genial. Logo, todo o plano terreno vai ouvir nossas demandas e satisfazer nossos desejos. Caso contrário, vão enfrentar a ira dos Lin Kuei. Conheci Li Mei há pouco tempo, mas já sabia das histórias. As matronas supremas de Ungadi a culparam por não ter impedido o assassinato de Gerald. Em vez de aceitar a punição, ela optou por desertar. Mas a mulher que conheci não era a mesma dessas histórias. Li Mei jamais seria tão negligente. E acabei descobrindo a verdade. As falhas e erros que levaram à morte do imperador foram resultantes de decisões equivocadas das próprias matronas supremas. Elas usaram Li Mei como bode expiatório. A imperatriz descobriu e quis dissolver a Ordem de Ungadi. Mas eu a convenci de que seria possível reformá-la. Para tanto, ela me encarregou dessa missão. Esse dever sagrado muito me honra. A Ungadi, minhas irmãs, são minha vida. Não vou deixar que todas levem a pior devido ao egoísmo de algumas.